Meus amigos, vencemos, ganhamos uma importante batalha, uma final, em meio a uma sequência de decisões fora de casa, contra a equipe do Curitiba, independente das deficiências do adversário, o Bahia fez por onde para poder conseguir esse resultado, porque se de um lado tem alguém para errar, do outro lado tem alguém para poder acertar e aproveitar desses erros, né? Futebol, de maneira geral, é assim, só que muitas vezes existem estratégias, algumas mais rebuscadas, outras nem tanto, para poder alcançar esse objetivo. Mas é bom destacar que o Bahia ainda briga contra o rebaixamento. O Bahia ainda briga para não cair dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sei que isso é óbvio, né? A maioria deve estar pensando isso e até comentando isso neste momento, mas eu acho que é importante destacar, frisar esses pés no chão, que são mais do que necessários, sobretudo em uma ruptura, em um começo de trabalho, em um momento de renovação de esperanças, né? E no vídeo de hoje a gente vai aqui analisar a tabela, os próximos confrontos e parar para ver o que teremos aí pela frente, né, e o que os nossos adversários também terão pela frente. O Bahia, diante da equipe do Santos, vai ver chegar ao fim a sequência de 3 decisões, 3 finais, 3 confrontos diretos que teve aí. Primeiro contra o Vasco, depois contra o Curitiba e agora contra a equipe do Santos. Um empate frustrante contra o Vasco, um triunfo renovador fora de casa contra o Curitiba, e agora não existe outra opção se não vencer a equipe do Santos. Esse resultado é inegociável, o Bahia precisa ganhar de qualquer jeito diante da sua torcida. Então bora que bora para mais um conteúdo opinativo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, para a gente poder falar sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, depois de mais uma rodada aí quente, uma rodada intensa, uma rodada de mudanças de posição, de confrontos diretos, de clássicos e muito mais, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente aí o seu like, que você ajude se inscrevendo aqui na CB Live se você ainda não for inscrito, ativando o sino aí para poder receber todas as novidades e compartilhando com geral para dar aquela moral também fundamental, importantíssima para a gente, beleza? Bom, rapaziada, vamos colocar antes de qualquer coisa a tabela de classificação na tela, né? De acordo com os resultados aí desta rodada, de acordo com tudo que aconteceu. Infelizmente, diferente do Cruzeiro, né? Que já conseguiu, né, chegar a figurar em alguma altura, em alguma oportunidade, até a parte de cima da tabela ali, devido ao triunfo fora de casa, importantíssimo para eles diante da equipe do Santos, né, mas que, sobretudo, conseguiu desgarrar um pouco ali do pelotão de trás, dar uma respirada e, evidentemente, ainda não saiu da briga, mas conseguiu aí, de alguma forma, se distanciar um pouco. Isso daí foi revigorante para o seu torcedor e, sobretudo, para Zé Ricardo, né, que chegou lá fazendo o seu trabalho, né? Então, o nosso foco no momento é essa parte de baixo da tabela. Primeiro ponto mais importante, né, dessa rodada. O Bahia abriu aí 4 pontos para a zona de rebaixamento. Isso não acontecia há algum tempo, não acontecia há certo tempo. A gente vivia nesse processo de aflição, de agonia e tudo mais, porque o Bahia não conseguia criar uma distância superior a uma rodada, né? E agora existe, por mais que o Vasco tenha um jogo a menos, e a gente ainda vai falar sobre isso, uma distância de mais de uma rodada aí para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que no momento é o Santos Futebol Clube, tá? Então esse é o ponto de maior destaque aí nessa rodada, o triunfo do Bahia fora de casa e a derrota do Santos dentro de casa foram fundamentais aí para que isso viesse a acontecer. Outro resultado importante foi o triunfo no finalzinho do jogo ali do Palmeiras diante da equipe do Goiás, porque saiu outro peso, né, das costas aí do Bahia. O Bahia que conseguiu gerar esse distanciamento um pouco maior do que o habitual para a zona de rebaixamento, também conseguiu sair da portaria da zona de rebaixamento, né? Isso pode ser algo para muitos irrelevante, mas eu acho que simbolicamente é importante, porque a gente sempre viu o Bahia sendo o parâmetro, né? O time que estava usando como base para ou se distanciar ou se aproximar, levando em consideração aí a galera que está atrás, que está na parte de baixo ali, que está no Z4, né? Então, a gente sai do tumulto e agora o parâmetro passa a ser o Goiás, pelo menos por enquanto, tá? Então foi uma rodada muito boa para o Bahia, apesar do triunfo do Vasco diante da equipe do Fluminense, né, que eu acho que foi o pior placar, né? O placar ruim aí dessa rodada de Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Bom, o Santos, né, vai pegar a gente no próximo jogo, na Fonte Nova. Como eu falei, o resultado aqui, o placar é inegociável, o Bahia tem que ganhar de qualquer jeito. Depois o Santos tem um confronto direto contra o Vasco, né? Por isso até eu falei que essa questão do jogo a menos do Vasco hoje não pesa tanto.
né? E faz com que a distância continue sendo ali importante de mais de uma rodada, pelo menos por enquanto, né? Santos e Vasco aqui vão se degladiar, uma decisão, uma final na Vila Belmiro, muito provavelmente. Depois tem um clássico contra o Palmeiras fora de casa. Depois tem um jogo contra o Bragantino, de casa. Apesar da gente ter dado 4-0, o Bragantino tá nas cabeças, né? Tá brigando lá em cima por uma vaga direta na Libertadores. Então também não é um time bobo. Depois tem o Internacional fora de casa, que é muito complicado. E aqui um jogo que é um confronto direto, mas que o Santos é favorito contra o Coritiba nos seus domínios. Depois mais um clássico fora contra o Corinthians, independente da fase, é um resultado, um jogo muito difícil. Flamengo fora de casa também. E depois eles pegam o Cuiabá dentro de casa. E depois mais um confronto direto contra o Goiás, só que fora de casa esse confronto direto, né? São 2 confrontos diretos dentro de casa e um confronto direto fora de casa, né? Além disso, 2 clássicos, jogos difíceis fora, como o Flamengo e Internacional, né? E tem esse jogo contra o Cuiabá. Depois tem outros clássicos, sanção, né? Contra o São Paulo, só que dentro de casa dessa vez, né? O primeiro clássico aí dentro de casa dessa sequência, e tem um jogo depois tem um jogo entre Botafogo, líder e Santos, né? Não sei qual vai ser a condição do Botafogo nesse momento. O Santos depois pega o Fluminense, o Atlético Paranaense fora de casa, que é complicado, e fecha aí contra o Fortaleza. Não tem jogo fácil, sobretudo na circunstância que vive o Santos, né, no campeonato. Isso é óbvio, é um fato, né? Mas o Santos vai ter uma sequência intensa, porque quando não está em algum jogo pesado, difícil, né, fora de casa, em algum clássico, como é o caso do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, ele está em um jogo de confronto direto, né? Então vai valer a vida dele nas próximas rodadas, inclusive nessa rodada contra a gente, contra o Bahia. O Goiás, tá? Vamos ver aqui o Goiás que pega, né, o Flamengo, simplesmente Flamengo, dentro de casa. Depois o líder Botafogo fora. Aí vai enfrentar a gente no confronto direto lá na Serrinha, né? Provavelmente na Serrinha. Sequência pesada aqui do Goiás, porque quando não tem um jogo pesado, difícil, tem um confronto direto que é esse jogo contra a gente. Depois o São Paulo, né, na Serrinha, também um confronto difícil. Cuiabá fora de casa. Fluminense fora de casa. E aí outro confronto direto contra o Vasco, só que dentro de casa. Depois Bragantino dentro, Curitiba mais um confronto direto fora, Santos mais um confronto direto dentro, Atlético Mineiro fora, Goiás contra o Cruzeiro mais um confronto direto, pelo menos por enquanto, dentro de casa, Grêmio fora muito difícil, Fortaleza fora muito difícil e fecha com o América possivelmente rebaixado, a gente não sabe como é que vai estar até lá, dentro de casa mais um confronto direto. Tá? Então, sequência depois desse agora, né, a partir dessa rodada, o Goiás tem uma sequência muito pesada. E no meio dessa sequência pesada vai ter a gente, né? Vai ter um jogo entre Goiás e Bahia. Então é a nossa chance, a nossa oportunidade de aproveitar de alguma maneira, né? Porque se for para alguém entrar nesse bolo aí, pode ser o Goiás pela sequência. Mas evidentemente que isso é no campo da teoria. Na prática, são outros 500, né? O Vasco pega o Coritiba dentro, pega o América fora e o Santos fora. São 3 confrontos diretos, 2 desses confrontos diretos fora de casa e um dentro. Né, voltando para São Januário, muito provavelmente, contra o Curitiba, que está muito mal. Então, o Vasco pode aqui aproveitar dessa sequência e sair, como pode também se afundar. Vai jogar a vida dele, e pelo que ele vem jogando ultimamente, até contra o Santos, eu acho que o Vasco tem condições de vencer, mesmo na Vila Belmiro. Tá? Então, enfim, eu acho que nesse bololô aí pode sobrar para Goiás e Santos, mas evidentemente tudo no campo da teoria. Depois eles pegam São Paulo em casa, Fortaleza em casa, clássico contra o Flamengo fora, depois Internacional em casa, Goiás fora, confronto direto, Cuiabá fora, Botafogo em casa, mais um clássico, né? Os clássicos aí pela frente, Cruzeiro fora, América em casa, Atlético Paranaense em casa, Vasco, depois pega o Corinthians, né, em casa, o Grêmio fora de casa e o Bragantino fecha com o Bragantino dentro de casa. Eu acho que o Vasco é o que tem a sequência talvez um pouco mais tranquila, né? E hoje, né, diante dos adversários ali que ele vai enfrentar de confronto direto, eu vejo ele como favorito. Eu vejo o Vasco particularmente como favorito, tá? E a gente, né, para poder fechar aqui, Bahia pega o Santos em casa, depois o Flamengo fora, jogo difícil. Confronto direto contra o Goiás fora, jogo difícil. Internacional em casa, Fortaleza em casa, Cruzeiro fora, jogo difícil. Palmeiras fora, jogo difícil. Fluminense em casa, Grêmio fora, Cuiabá em casa, Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, São Paulo em casa, América Mineiro fora e fecha com o Atlético Mineiro aqui na Fonte Nova, tá? Fazer o dever de casa. A gente sabe da força do Bahia na Fonte Nova, lotada sobretudo, fazer o dever de casa, né? Mas não dá para dizer que é uma sequência tranquila, não, tá? Definitivamente não dá para dizer que é uma sequência tranquila. Então, é isso. Esses são os confrontos que os adversários do Bahia terão aí pela frente. Jogos intensos, né? Jogos
complicados, mas eu acredito que temos condições de sair dessa briga. Hoje ainda estamos inseridos nessa briga para não cair, mas eu acredito que ainda temos condições, inclusive, de sair dessa briga, né, ainda no decorrer do campeonato, para quem sabe, né, ter mais tranquilidade daqui para frente, tá? Enfim, se superar as expectativas e conseguir um resultado positivo, por exemplo, contra o Flamengo, aí são outros 500. A gente fica realmente tranquilo o quanto antes. Mas tem muita coisa ainda, muito para poder percorrer aí, para poder ter tranquilidade dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? É isso, gente. Essa é a nossa análise. Independente de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?